Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a saber o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer através da sua vida nesses dias em que o Brasil está recebendo milhares de pessoas de várias nações da Terra. Sim, o Brasil está experimentando algo maravilhoso. Nestes dias, a visita, o conhecimento dessas pessoas e o que vamos fazer por eles. Conversaremos hoje sobre o evangelismo durante a Copa, o evangelismo neste período. Junto com a Suzy, aqui estamos para levar você a evangelizar as pessoas que aqui estarão. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar sobre esse tempo tão especial que estamos vivendo aqui no Brasil, esse tempo em que as nações estão vindo aqui para algo tão especial, para a Copa do Mundo. Nós devemos ver este momento histórico, analisando tudo o que está acontecendo no país, orando pelo nosso país, mas não perdendo a oportunidade. Não é verdade, Suzy? Com certeza. É um tempo que nós precisamos de aproveitar a oportunidade. E muitas pessoas já estão aproveitando. Eu tenho certeza que num momento como esse, muitas pessoas já estão na rua, já estão intercedendo nas suas casas, já estão fazendo a diferença nesse período tão marcante, tão especial do Brasil, que é o momento da Copa do Mundo. Tempo de festejar, mas tempo também de aprender muitas coisas e de dividir aquilo que nós temos, o conhecimento do nosso amado Salvador. É isso aí. E eu queria ler, Suzy, um texto que se parece muito com o momento que estamos vivendo. É um texto especial quando nasceu a igreja. Como nasceu a igreja? No meio de uma festa nacional, uma festa em que vinham as pessoas de todo o país para se encontrar em Jerusalém, e não só de todo o país de Israel, mas vinham os judeus e os prosélitos, vinham de todas as nações para comemorar as festas bíblicas. E era uma festa especial, a festa de Pentecostes, no 3º mês do ano em Israel. Mas antes Jesus disse assim, em Atos capítulo 1, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É muito lindo, Suzy, nós percebemos que o Senhor já estava vendo o que ia acontecer. Ou seja, as nações ali reunidas, e ele disse o segredo. O segredo era o Espírito Santo. E hoje, precisamos ainda do Espírito Santo? Com certeza, continua sendo o nosso segredo. Né? Aquilo é o Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá coragem para testemunhar. Quantas vezes a gente fica pensando, eu não sei o que falar. O próprio Senhor disse, olha, quando você estiver na frente de autoridades, de governantes, não se preocupe. Abra a boca e eu vou te ensinar o que falar. E isso acontece quando temos a coragem de ir atrás de alguém, de compartilhar. Quando nós temos o desejo de compartilhar, a gente deve dar vazão para esse desejo e confiar que o Espírito Santo vai nos conduzir naquilo que aquela pessoa precisa de estar ouvindo. Não é verdade? É verdade, é verdade. Suzy, e nós vemos aqui que Deus preparou esse momento especial para a nação. Exatamente num dia de festa. Estamos em festa, o Brasil tem feito as suas manifestações com relação ao governo, com relação às coisas que estão incomodando. Estamos vendo aí, é tempo de oração, todos os dias estamos orando, mas orando também e colocando o nosso foco nestes dias, nessas pessoas que estarão aqui, nessas pessoas que estarão vindo não somente para conhecer o Brasil, não somente para torcer pelos seus países, não somente para fazer turismo, mas uma oportunidade que Deus nos dá
de levar a mensagem. Olha, em Atos capítulo 2 está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, um dia de festa nacional, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É interessante percebermos que o Espírito Santo lhes concedia falar aquilo que Deus queria que eles falassem. E muito lindo, Suzy, que eles estavam falando das grandezas de Deus, mostrando quem é Deus, porque aquelas pessoas que vieram para a festa, elas conheciam o Deus de Israel. Então elas começaram a ouvir nas suas línguas, nos seus idiomas, as grandezas de Deus, adoração ao Senhor. E nós temos uma mensagem para passar para as nações, não é verdade? E como uma coisa que eu tenho visto é como que a adoração atrai, né? Atrai as pessoas. A adoração é colocada aí como uma estratégia de evangelismo. Sim. Imagina que coisa mais legal. Nessa festa nacional, pessoas estavam reunidas numa casa buscando a Deus. E olha o que Deus faz. Você já parou para ter essa ideia, tomar essa iniciativa? Quantas escolas fechadas, né, num período de férias agora. Você já parou para convidar alguém para vir à sua casa para uma reunião de oração? Quanto Deus pode fazer quando um grupo de pessoas resolve gastar um tempo juntos, orando e esperando o que Deus vai fazer. Eu creio num avivamento. Eu creio que Deus quer levantar pessoas com muito poder. Eu creio que Deus quer que você experimente milagres. E para isso, uma coisa que você pode fazer essa semana, reúna pessoas. Reúna. Comece a orar, comece a buscar a Deus e deixe esse vento impetuoso do Espírito encher a sua casa, encher o seu coração, e você vai ter certeza de que esse vento do Espírito vai te dar coragem para ser uma testemunha do Senhor nesse tempo tão especial, nesse tempo que o Brasil está vivendo essa festa em torno do futebol e tantos momentos difíceis também. Bem, é muito importante isso que você disse, Suzy, porque nós sabemos que há muitas cidades que não estão participando, não tem esse burburinho da visitação dos estrangeiros, cidades pequenas do interior, cidades que às vezes não são turísticas, e essa estratégia, isso que a Suzy nos trouxe, de você fazer reuniões de oração, assim como há 2000 anos atrás. Naquele cenáculo, eles se reuniram para buscar a Deus, para orar. E eles estavam orando: Deus, manda o Teu Espírito Santo para abençoar a nossa nação. Manda o Teu Espírito Santo para transformar a nossa nação, para nos abençoar, para nos dar coragem para testemunhar e falar de Ti. Então é muito importante que você use esse tempo. Faça reuniões de oração na igreja, de manhã, ou à tarde, ou à noite, como a Suzy propôs aqui, em casa. Jovens convidando jovens, famílias convidando famílias. Isso é muito especial. Aproveite essas férias antecipadas para fazer isso. E continuando o texto, Suzy, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. E todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Sabemos, Suzy, que sempre que o povo de Deus sai à luta, sai para
falar, testemunhar, vai ter sempre dois grupos. Aqueles que dizem, o que é isto? Eu quero ouvir. Aqueles que vão dizer, esse povo não sabe de nada. Mas é importante que ali foi lançada uma semente para 3.000 pessoas que se converteram. E olha como Deus foi cuidadoso. Deus fez com que aquelas pessoas falassem a língua que era compreendida. Como é importante para um estrangeiro chegar e às vezes ele não sabe se comunicar, não sabe nada, como é gostoso quando ele encontra alguém que fala a sua própria língua. Como é gostoso ele encontrar ajuda, auxílio, de alguma maneira que ele consegue entender. Então, trazendo o texto de uma maneira prática, às vezes você sabe falar o inglês, quem sabe você trabalha em um hotel, quem sabe você se inscreveu para trabalhar nos estádios um dia desses e você é um cristão e você está falando, Senhor, usa-me. E às vezes você não sabe como. Quem sabe foi para esse tempo que você tem o conhecimento dessa língua. Então é muito importante que você use o seu inglês, o seu espanhol, o seu italiano, o seu francês, para ser agradável com esses estrangeiros. E através desse ponto de comunicação que é a língua, você ser um instrumento de Deus para testemunhar o amor de Deus por essas pessoas. Eu tenho certeza que um estrangeiro vai se sentir comovido, tocado e vai ficar pensando, puxa, Deus me trouxe de lá do meu país e aqui, na minha própria língua, eu estou escutando falar as grandezas de Deus. Compartilhe as grandezas de Deus com pessoas que falam outras línguas. Gaste o inglês, use o conhecimento que Deus te deu no lugar que você está trabalhando para alcançar tantas pessoas que às vezes não têm essa oportunidade em seus países de origem.